alegria profunda a gente estar aqui, porque é a inauguração do IMOcast, o podcast do IMO Brasil. Para a gente é uma profunda alegria estar iniciando esse momento aqui, que é uma oportunidade de mostrar a metodologia do IMO por meio de entrevistas. O IMO Brasil, por meio metodológico, ele está irmanado num conjunto de consultores que estão em diversos países, estão atualmente em 11 países. Ele tem uma unidade brasileira, a gente se une por um aspecto metodológico. Há um propósito claro de todos nós aqui, de divulgar a liderança horizontal, de implantar, de trazer isso para o mundo, porque a gente tem uma plena convicção de que a gente está fazendo algo de bom, algo que tem a ver com o bem. E a gente tem como princípio de que os aspectos da liberdade humana estejam presentes, tanto aqui nos consultores, nos entrevistados, e isso tem uma base de respeitabilidade, no sentido de que a gente quer trazer as pessoas aqui, quer ajudá-las, porque somos profissionais da ajuda, e colocar elas sob uma condição especial de extrair, que a gente considera o melhor de todos, e levar isso para todas as pessoas que possam ter essa oportunidade. Então hoje a gente está iniciando aqui, é um momento profundamente alegre para a gente, é uma alegria muito grande. E estamos aqui um quarteto, né? Eu sou o Paulo, consultor do IMO Brasil, está aqui a Josefina, o Edson e o Miguel, que nós estamos entrevistando, vai ser o nosso parceiro nessa jornada. E aí, depois o Miguel virá para cá, e a gente fez questão de colocar o Miguel aqui como o primeiro entrevistado, porque ele vai caminhar junto nessa parceria. E a gente crê que esse trabalho aqui seja muito interessante, quer transparecer tudo isso por meio das entrevistas. Então a gente quer fazer um trabalho de colaboração, um trabalho de ajudar. E aí toda a metodologia da consultoria aparece por esse meio. E o Miguel vai engrandecer esse caminho, porque é nosso parceiro, já de longa data está entrelaçado com a gente de uma maneira fraterna. E aí eu quero dar as boas-vindas ao Miguel, as boas-vindas a todos vocês aqui. Então tem essa condição especial comemorativa da gente estar apertando aqui o botão de início. Eu gostaria que nós nos apresentássemos e terminar aqui com o Miguel enquanto o nosso grande parceiro e o primeiro entrevistado do grupo. Vou passar a bola para a Josefina. Realmente é uma alegria, né? Um marco para o IMO hoje iniciar mais essa iniciativa, né? Esse empreendimento. E meu nome é Josefina, eu atuei vários anos na área social e no final já fui indo para o caminho da consultoria. Eu tenho um tema de pesquisa que é o diálogo, né? E pesquisar como ele pode contribuir, como a falta dele pode interferir nas vidas pessoais e também nas organizações. E hoje esse podcast, eu acho que ele é uma concretização de um dos nossos pilares, né? O IMO tem um tripé que apoia a nossa metodologia, que é criar um bom processo, promover e fazer isso em diálogo, conectando com a biografia das pessoas e da organização. Então, entrevistar esses empreendedores hoje, através do podcast, é esse processo de diálogo que vai mostrar as características, as riquezas, as luzes de cada entrevistado. Então, é isso, estou muito feliz e passo a bola para o Edson. Obrigado, Josefina. Bem, olá a todos, meu nome é Edson Caseiro. Eu atuo como consultor desde 2017 e há 3 anos ligado ao IMO Brasil. No IMO, esse congraçamento com os colegas e com os clientes, né, ele tem sido uma experiência muito, muito interessante para mim, porque nós temos, de fato, como o Paulo falou e a Josefina também refrisou, uma base metodológica muito importante, e essa base metodológica que nos permite ter uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio que justamente promovam essa liberdade
e deem foco para que as pessoas possam expor aquilo que elas têm de melhor em contato com outras pessoas, né, dentro do ambiente corporativo. O Paulo já falou, mas nós vamos procurar explorar muitas coisas dentro dessas conversas que nós teremos a partir de hoje, né, hoje é o nosso primeiro episódio, mas sobretudo a gente tem um tripé que é um tripé muito interessante, que é focar a questão além da biografia de cada um, que cada um vai trazer, né, nós vamos focar muito na questão do empreendedorismo, da liderança e da inovação. Esse vai ser o tripé que a gente vai procurar trazer, porque a gente acredita que a partir daí que a gente pode criar melhores condições nos negócios para transformar a sociedade. Miguel? Fico muito feliz de estar participando desse primeiro episódio, né, do ImoCast. Eu lembro quando a gente iniciou essas conversas lá atrás na Alta e é muito enriquecedor estar aqui na mesa com vocês, uma baita responsabilidade. Vou tentar, da melhor forma possível, conduzir os programas com vocês, porque eu entendo que a gente vai conseguir tirar bastante conteúdo interessante, não só para nós, né, os entrevistados, o nosso grupo, mas para quem vai estar ouvindo a gente daqui para frente. Sou Miguel, tenho 47 anos, sou empreendedor e tenho próximos dos 30 anos já na minha carreira profissional. O legal é que o São Miguel falou a idade, né? Porque a nossa idade não interessa. É isso. A minha não interessa. Não. É sabedoria. Miguel, vamos lá na nossa linha de falar de aspectos de vida, né? Você pode fazer um resumo, assim, desses 47 anos, aí chegando no marketing, tudo isso, é interessante ter esse fio, né? Claro, comecei cedo, né, por necessidade, comecei a trabalhar muito novo com meu pai, ajudando ele na parte comercial. Meu pai, ele trabalha até hoje, falando de idade, 78 anos, até hoje, comerciante nato, ele é árabe, nascido no Líbano. Acho que por isso está na veia dele essa entrega, né, dentro da área comercial. E eu ajudava na venda de arroz, de café, de sacolas plásticas, né, de muitos supermercados que ele atendeu e atende até hoje. Fiz faculdade aqui em Ribeirão de Publicidade e Propaganda e no meu último ano de faculdade tive a oportunidade de fazer o estágio supervisionado em uma agência aqui de Ribeirão, NW3, na qual eu tenho muito respeito e muito carinho. Encontrei recentemente o Breda, que é o sócio fundador, um dos sócios fundadores da NW3. Por lá eu fiquei nos 6 meses do estágio supervisionado e nos últimos dias, uma das pessoas que tem uma parceria, uma união, uma amizade muito grande que a gente construiu ao longo da nossa vida, que é o Daniel Andrioli. Hoje ele está como diretor de marketing e vendas da Core, indústria de produto alimentício. Na ocasião ele foi convidado para ir para a Core, e ele me chamou para participar do processo seletivo. Eu já tinha muita admiração pela Core, porque a gente morava na Lagoinha, né, um parque industrial. A Core era uma das empresas e até hoje uma das indústrias que estão lá. E eu vi a Core desde criança, a gente brincava na frente da Core, tinha a lojinha da Core, os biscoitos, o cheiro da produção na nossa casa, né? Era muito gostoso isso, eu tenho boas lembranças. E aí ele me convidou, eu participei do processo seletivo, passei e por lá fiquei por 9 anos. O início foi dentro da área de a House, né, uma agência dentro da indústria, né, tinha uma estrutura de agência dentro da indústria. Eu iniciei como um arte finalista e lá eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar próximo do seu Nelson, que é o presidente, que até hoje ele continua na operação. E ele me passava bastante apresentações que ele fazia com a equipe. Então ele trazia o raciocínio dele, a linha dorsal ali da apresentação, e ele passava para que eu fizesse as telas. E aí ele me permitia conhecer a forma que ele pensava e também os livros, as revistas. Eu tive o primeiro contato com a HSM Manager, que é uma revista que ele assinava lá atrás, e eu usava muito ela para escanear, para pegar as ilustrações, as imagens, para tentar tangibilizar os pensamentos que ele trazia nesses PPTs, né? Nessas apresentações.
E ali eu comecei a entender que o meu caminho era muito mais na parte estratégica, na parte de marketing mesmo, do que na parte de comunicação, ainda mais na arte final, que era uma dúvida que eu tinha sobre esse caminho, se faria sentido para mim. E aí me surgiu uma dúvida nesse momento, né, se eu deveria fazer uma nova faculdade ou se eu deveria fazer uma especialização. E aí eu troquei essa ideia com a minha mãe, que é uma educadora. Minha mãe é psicopedagoga e trabalha nessa área até hoje também, foi diretora de algumas escolas aqui de Ribeirão. Tem a empresa dela hoje que ela ajuda as crianças a aprender a estudar, a gostar de estudar e os reforços que são necessários. Ela falou, não, faz uma pós-graduação, faz um MBA, que vai facilitar essa sua trajetória. E eu fiz um MBA em Marketing Internacional pela GV, a 4ª turma aqui de Ribeirão, falando em datas, né? Se puxar a quarta turma é lá nos meados de 2000. Aproximadamente você estava com quantos anos aí nessa época? Acredito que uns 24, 25 anos. Então foi bem próximo ali do término da faculdade. Sim. Foi 2, 3 anos. Eu devia estar com uns 22 anos, 23 anos. E aí o Dani ainda me incentivou, ele falou, Miguel, faz então um projeto, tenta entender o que tem de disponibilidade aqui em Ribeirão de MBA, e depois eu acabei optando pela FGV, na ocasião, por entender que para mim faria mais sentido os profissionais que estavam no mercado passando esse conteúdo para nós, né? E aí eu optei pela FGV. E eu apresentei para ele levou isso para a diretoria e a diretoria aprovou o incentivo de pagarmos o MBA, que hoje já tem um valor alto, na época era mais alto ainda, né? Então a Core sempre incentivou esse estudo, esse apoio aos colaboradores, e aí eles escolheram, se não me engano, 8, 9 pessoas da gerência e eu por ter feito o projeto, né? Então fiquei muito feliz, sou muito grato, porque ali foi uma base muito forte para mim de estudo na Core, né? Aí a Core teve a questão de recuperação judicial lá atrás, né? A primeira empresa não, né? Ela foi a primeira empresa a sair da recuperação judicial, mas ela entrou na recuperação judicial e ali, infelizmente, eu encerrei minha trajetória na Core e fui para o mercado, precisava me recolocar. A gente não sabia quando a Core iria retomar as atividades, uma longa história essa, a gente pode até trazer aqui o seu Nelson para contar um pouco para nós. Porque também está em livro. Sim, exatamente, o voo do hipopótamo. Isso. E aí eu acabei indo para o mercado, fui tentar me aplicar em alguns processos seletivos e entre um caminhar e outro eu retomei o contato com o Beto. Hoje o Beto está como responsável pela Alta Comunicação e agência, né, daqui de Ribeirão, na qual eu, conversando com eles, eu entrei como atendimento durante o processo que eu estava em outras empresas, porque o meu intuito naquela ocasião era voltar para a indústria, né, onde eu entendi que faria sentido para mim, porque na Core eu já, após o MBA, eu comecei a atuar em todas as linhas de produção, né, como marketing, né, como gerente de produto, balas a esquis, drops a esquis, biscoito hipopótamo, biscoito tic-tac, chocolate, e aí foi crescendo junto com a Core e a gente foi dividindo essas categorias. E depois eu acabei escolhendo ficar só com balas e drops, que era que eu tinha mais para mim fazia mais sentido essas linhas onde eu poderia agregar. E aí voltando, no momento que eu estava em transição, a minha ideia era retomar para a indústria, mas aí os meninos falaram, não, você tem um bom network, você pode ajudar bastante a gente aqui na área de atendimento. A Alta tinha 6 colaboradores, eu topei nessa transição, falei, tudo bem, vamos junto, né? Tinha um atendimento que estava indo para São Paulo, então abriu essa possibilidade. E aí por lá eu fiquei por 20 anos, né? Eu acabei me tornando sócio, eu passei num processo seletivo, depois de 4, 5 meses que eu estava na Alta, e ali foi um questionamento. Passei, e agora? Vou para a indústria? Ou eu retomo ou eu continuo no meu trajeto de agência, né? E acabei gostando, porque para mim foi muito dinâmico eu ficar na agência, porque são N contas, N segmentos, então lá no final, hoje eu tenho essa clareza,
foi muito bom porque aumentou demais meu repertório. Então, eu brinco que desde melhoramento genético com a CRV, que a gente atendia, até carros com a Santa Emília, lançamentos imobiliários de alto padrão, que é a Biart, eletrodoméstico com a Mondial, enfim, Native com produtos orgânicos. A gente está fazendo já um merchandising, porque depois a gente vai entrar em contato para o patrocínio, né? Que aí, né, já que é da área do marketing. Já tá tudo Nada pensado como alguém aqui, do né? marketing. Já tá tudo pensado. E aí eu fiquei por 20 anos, me tornei diretor da área de atendimento, depois diretor da área do digital. A gente fez um excelente trabalho, faz até hoje a Alto como referência no mercado. A gente saiu daquele momento de uma propaganda, entrega de uma propaganda offline para digital, e aí a gente cresceu muito no mercado. Ganhamos grandes reconhecimentos e prêmios, principalmente um que marcou, que foi a Paçoquita, o lançamento da Paçoquita Cremosa pela Santa Helena. Depois a gente começou a olhar a área de inovação, e isso me fascinou bastante na ocasião. E agora chegou a ter 60 colaboradores, né, grandes contas. A gente tinha uma operação também de e-commerce lá dentro, então cresceu demais ao longo desses 20 anos. E em 2022, pós-pandemia, eu tomei a decisão de mudar o meu rumo, né? Eu queria mudar os meus ares, né? Isso não teve nada a ver com cliente, com colaborador, com sociedade. Estou próximo deles até hoje, gosto demais. Inclusive, semana passada eu estive na Alta e fui para o mercado, onde eu tive a oportunidade de voltar para a minha sociedade. Lá atrás, quando eu estava entrando na Alta, a gente criou o Zucker, que é uma boate que teve aqui em Ribeirão no primeiro momento, um dining club, boate, e dele surgiram outros negócios dentro do grupo, dentro do segmento, né? Veio o Saus, depois veio o Bonami, Milwaukee, Único, Noipê. E aí os meninos, em conversas, eles acharam que pelo meu momento fazia sentido eu voltar no grupo, que já estava bem mais estruturado. Hoje o grupo está com 150 colaboradores. Uau. E aí eu voltei, né, para essa frente. Fiquei muito feliz. Foi a minha volta em 2022, em maio de 2022. Já estou com 2 anos de volta no grupo. Hoje nós temos o Saus, né, que é o filho mais velho. Esse ano faz 15 anos. O Noipê, que é ao lado do Iguatemi, um lugar que eu tenho muita admiração e carinho. Eu gosto demais do Noipê. Por onde ele está, ali você tem uma avenida bonita, você tem super agradável. Agradável. A gente tem até que comemorar depois por lá, já com patrocínio, né? No EP aqui já, né? No programa. E o Zucker, né? O Zucker que a gente trouxe, e foi muito feliz a campanha que foi relançado o Zucker, que vocês amadureceram e o Zucker também. Então a gente trouxe o Zucker com um novo conceito, né? Um conceito como restaurante. Reposicionando ele como restaurante no início, mas com aquela veia muito forte dele como dining club. Então, em determinado momento da noite, se abaixa um pouco mais a luz e aumenta o som. E aí, nessa ocasião, não estava nada programado. Essa minha saída, eu queria fazer uma imersão internacional, eu queria ficar um tempo fora do país estudando inglês. Acabou não acontecendo, mas eu fiz várias saídas e voltas durante esse meu período, praticamente aí 8 meses. E aí o Felício, comandante da Voipaz, né, companhia aérea, antiga Passaredo, depois de 8 meses me fez o convite para reestruturar e voltar a atuar dentro do ambiente corporativo como diretor de marketing e vendas da Voipaz. E aí eu aceitei o desafio, foi na transição quando a Gol estava saindo e a Latam estava entrando em parceria com a Voipaz. Isso aconteceu dia 9 de maio de 2023. E aí eu entrei no dia 10 de maio de 2023 para acompanhar essa mudança e atuar de forma próxima ao marketing e também de vendas, né, na companhia. E por lá fiquei por 1 ano. E agora, recentemente, dia 15 de maio, eu também resolvi caminhar para a volta como empreendedor, né? Então, para mim foi muito gratificante, sou muito honrado por eles terem me permitido, né, conhecer o setor aéreo, toda a operação que se faz sentido dentro dessa entrega, né? Uma responsabilidade muito grande, uma companhia aérea, é a 4ª companhia aérea do país
que nós temos, né, atuando efetivamente aqui, junto com a Gol, a Latam e a Azul. Então, foi bem gratificante. Mas aí eu decidi voltar a empreender. Estou próximo, inclusive, ainda da Voipaz. Recentemente, terça-feira, nós recebemos aqui o André Portela, secretário de Turismo de Noronha, que ele recebeu um convite, quando eu ainda estava na gestão, para assumir a gerência comercial da companhia. Então, estou muito próximo deles, em conversas, em diálogos, né? E é isso. E agora eu estou nesse momento aqui com vocês e busco aí novamente empreender. É interessante porque, assim, olhando, você tem uns caminhos de enquanto jovem recém-formado, você vai para a Core, né? E aí depois você vai para a Alta, ali vocês têm um elemento de crescimento também. Conheço o Beto, aliás, preciso agradecer a Alta, porque esse logo foi a Alta que fez pra gente. Então é uma relação muito carinhosa com a Alta aí. E agradeço ao Beto aí por causa disso. E aí depois você saindo da Alta, você vai também para uma organização e aí assim, você fala aspectos enquanto jovem, de ter uma conexão com os aspectos já estratégicos lá, né? Lá Sim. Na Core, já faz essa descoberta. E você passa pela Alta, onde você tem uma amplidão, e agora a tua passagem pela Voipaz, onde você está numa posição de diretoria, você tem uma visão também estratégica, né? Uma visão maior agora. E agora você está no lado do empreendedorismo. Você caminha dentro daquilo que a gente, como o Edson falou, do caminho da inovação, do empreendedorismo, da liderança, né? E como que surge a liderança horizontal nessa história aqui, né? Liderança horizontal, para mim, foi uma virada de chave, literalmente. Eu sempre falo e agradeço muito o Beto por ter nos apresentado naquele momento, né? Num primeiro momento, sendo muito sincero, causou uma estranheza para nós, né? Quando ele trouxe, eu falei, mas o que é exatamente essa liderança horizontal que eles falam? Miguel, vamos junto. Foi inclusive você, Paulo, que fez um primeiro workshop que ele convidou o Celso para participar. Eu já tinha um pezinho, uma veia, porque na Core a gente tinha a Metanoia, do Roberto Trajano, e a Core tem muito esse lado humano, muito esse lado do diálogo. O pessoal sempre brincou com o seu Nelson que ele é um encantador de pessoas, então ele tem um cuidado muito grande com os colaboradores, e isso para mim foi muito gratificante, né? Ter tido essa base minha de formação na Core. Eu falo que a minha base é da Core, nem foi da faculdade. E na ocasião, na Alta, quando ele trouxe isso para nós, eu falei, vamos lá, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou... A Larissa, se ela estiver escutando, espero que ela esteja, ela fala que eu sou uma esponjinha, que eu gosto de ficar absorvendo esses conhecimentos e aplicando. Porque eu falo, não adianta só ler um livro e pôr na estante. Eu tenho esse compromisso de, quando eu leio um capítulo que é muito mais dentro do cenário de negócio, né, de administração, de marketing, de liderança, eu falo, o que essa semana eu posso colocar isso em prática? E aí eu vou aplicando. E aí eu tive esse contato, a gente estava na Alta, precisando melhorar os diálogos, os processos, dar sentido naquilo, né, como uma agência, e a gente fez algumas imersões para entender mais sobre o que era a liderança horizontal na prática. Decidimos aplicar a liderança horizontal na prática, né? Então a gente entendeu que era necessário achatar as hierarquias, dar mais voz para o pessoal, para trazer os sentimentos de todos, né, em todas as atividades, porque imagina a agência com quase 60 colaboradores, mais ou menos a gente tinha ali de 10 a 12 clientes ativos mensais e jobs pontuais e várias entregas entre os departamentos de atendimento, criação, a gente tinha o digital, a gente tinha os desenvolvedores, tinha o pessoal de e-commerce, de inovação, tudo misturado em diálogos, querendo entregar o melhor para o cliente, mas obviamente existem os conflitos, né? Então, os egos, e aí a gente entendeu que isso era necessário, então a gente deu essa voz, né? Então isso permitiu dar autonomia, que é o que a gente queria buscar, montando um segundo time na Alta, em busca da excelência, né? Então, isso e com responsabilidade, né? Então a gente fala, a gente deu autonomia com responsabilidade para a busca da excelência. E foi muito produtivo. E para a gente acelerar essa entrega e esse entendimento, eu e o Beto fizemos o programa de liderança horizontal lá em Olambra, que para mim foi o melhor ano, né? O Master. Foi no ano de 2017, no momento, o programa eram 10 meses de entregas, né? Sendo
as trocas entre os consultores do Brasil e os internacionais, onde a gente ficava 2 dias imersos lá em Olambra. Isso. E me apaixonei por Olambra, né? Era só Olambra, cidade das flores, e aí foi Olambra de muito diálogo. Sim. E muito aprendizado. Foi muito legal, porque no começo a gente falava, cara, como que a gente vai sair, eu e o Beto, que nós fizemos, né? E na ocasião o Zepa estava com a gente, o Celso. Como a gente vai largar essa operação e ficar 2 dias lá em Olambra? Falei, vamos nos permitir, porque a gente entendeu que isso seria um investimento a médio e longo prazo, essa nossa ausência. E realmente isso aconteceu. Eu falo, que a gente vai falar um pouco mais sobre liderança horizontal aqui, mas eu sempre falei que a liderança horizontal permitiu que a Alta tivesse uma vantagem competitiva muito grande no mercado. Porque eu já tive conversas com pessoas que saíram da Alta e no momento que elas voltaram não fazia muito sentido pela estrutura e pela reposição de peças que a gente tinha feito, mas muita gente saiu em busca de uma proposta melhor de salário ou acreditando no projeto que foi vendido e mesmo sendo projetos legais, bacanas, viram que o ambiente dentro das outras agências, não na sua maioria, tem muita agência legal, não só em Ribeirão, pelo Brasil, pelo mundo, mas alguns falaram, eu era feliz aí na Alta e eu gostaria muito de voltar, porque realmente vocês têm esse cuidado, esse diálogo, ou essa preocupação da gente querer melhorar. Nem sempre é possível melhorar de forma imediata, mas a gente sempre buscou, porque a gente entende, e isso é uma premissa minha, que o nosso principal cliente é o colaborador. Né? Então isso fez uma baita diferença para a gente, sou muito grato a esse aprendizado, e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui agora trazendo esse conhecimento para um público, um pouco desse conhecimento sobre liderança horizontal, para que as pessoas tenham esse entendimento. Eu lembro da oficina onde você estava na fila, aquele dos... Eu esqueci o nome que as pessoas têm que montar no Lego lá. Do Lego. O Miguel lá no meio das filas de uma dinâmica lá de passar, você lembra a gente fez no hotel a dinâmica? Sim. Nós fizemos nesse ano, se não me engano, umas 4 ou 6 encontros. Em paralelo ao estudo que eu e o Beto estávamos fazendo do Master e também alguns encontros pontuais que a Josefina atuou dentro de uma gestão de diálogos e conflitos pertinentes à nossa área. Como assim? Eu acho que ao prestar a consultoria para a Alta, é uma coisa interessante que a gente pensa, que a gente dá valor a determinados princípios que são corretos, né? Aí quando você fala do seu Nelson Nacori, de ser uma pessoa que cuida das pessoas, a gente entrando na Alta também, vinha de você, o Beto, uma valorização daquilo que é correto, apropriado, socialmente apropriado. Né? Então, ao entrar numa agência de propaganda e se colocar como referenciais, inclusive discussões do ponto de vista da ética no mercado, eu falei, interessante. Né? A gente atua dessa maneira e temos hoje um cliente que também tem esses valores aproximados. Né? Então, acho que dali tem todas umas repercussões positivas nesse sentido. Eu acho que tem a ver com a tua questão teu caminho biográfico, as tuas buscas, né? Esse sentido aí de você. E você sempre transpirou isso, né? Por isso que você está aqui, né? Então... fico feliz. E uma coisa que me marcou muito foi durante o programa do Master lá em Olambra, que eu escutei, eu não lembro quem que realmente falou isso, mas a partir do momento que você tem esse entendimento de liderança horizontal, isso vai refletir inclusive para com os seus clientes. Vão ter clientes que ou vocês não vão conseguir mais atender ou não vai fazer mais sentido estar com vocês. Porque se nós estamos nos desenvolvendo para ter uma escuta ativa, um diálogo, querer realmente crescer, né, dentro da base da antroposofia, com um aprendizado contínuo, com um ciclo de aprendizado, né? Porque hoje em dia existem muitas terminologias novas, mas no final é isso, é o diálogo, é o ciclo de aprendizagem, não precisa
ter muita firula para falar, ó, seguinte, eu aplico isso toda hora, inclusive eu acredito que a gente vai aplicar aqui após essas gravações de hoje. E no âmbito que familiar também, muitas vezes, né? A gente usa sempre, né? Porque a gente sinal isso. verde, amarelo e vermelho. O que foi legal que a gente tem que continuar, o que é o amarelo que chama atenção, que a gente precisa fazer algumas correções, e o vermelho que a gente vai ter que parar. E o porquê disso. Então é simples, eu acho que é muito mais fácil o entendimento. Quando começa a trazer nomenclatura, os termos em inglês, me parece assim uma necessidade de querer se posicionar que acaba distanciando do diálogo, do entendimento, né? Que a comunicação é o que o outro entende. E isso eu tenho passado constantemente na minha carreira, tanto empreendendo como sócio, como diretor com a equipe que eu tinha na Voipaz, de quase 22 pessoas, e agora dando mentoria e consultoria para algumas empresas, eu vejo que tudo se reflete no diálogo, no entendimento, né? Nesses acordos que nós fazemos. E na ocasião isso da liderança horizontal, de ter esse cuidado com quem a gente iria escolher para estar próximo da gente, porque o oposto, que é a liderança vertical, né, que é o comando e controle, ela se conflita demais com a liderança horizontal, que é o do diálogo, né? Então é isso, vai e faz. Mas, não tem mais, vai e faz. Então imagina isso dentro de uma agência que a gente tem os criativos pensando na melhor forma, estudando e querendo entregar o melhor trabalho, como foi o caso, e esse logo ficou realmente muito bonito do ImoCast, que é um trabalho pontual dentro de toda a grandeza que a Alta pode entregar, de um planejamento estratégico focado aí na comunicação. O cliente simplesmente olha e fala, não gostei daquele vermelho, troca. Mas por quê? Porque eu não gostei. Aí do lado de lá a pessoa estudou, entendeu, quer entregar o melhor. E normalmente eu ficava no meio do caminho, do cliente e do colaborador. E aí você tem as questões financeiras, você tem as questões do diálogo, o cliente não permite que você faça qualquer diálogo, já escutei muitas vezes, estou pagando, mude. E do lado de lá, a bem pessoa, vertical. mas aqui, bem vertical. A gente tem aqui dentro do arquétipo da Alta, se não mudou, que é o sábio prestativo, o sábio onde a gente busca muito conhecimento. Eu tinha um projeto lá dentro que é o All Talks, que estava já na 8ª temporada com mais de 90 palestras, né? Que essa semana eu tive a oportunidade de reconectar essa ideia com uma nova que eu estou junto com o pessoal do Instituto AOD, Mário Rossi, Thaís, Lídia e o Daron, que a gente está trazendo esse conhecimento, porque eu acho que para mim esse é o que me motiva, né? E compartilhar aqui também. Então, fica muito conflitante. E uma vez tudo bem, 2, 3, mas chega uma hora que você fala, poxa, não tem o diálogo, uma coisa que é necessário. Como que eu vou continuar nesse ambiente com esse cliente? Então, isso realmente, a partir do momento que você muda, é difícil voltar para trás, né? Eu uso muita referência da teoria do Platão, da caverna de Platão, Ô, Miguel, você tocou num ponto interessante que a gente trabalha muito com esse conceito, né, que é o conceito da horizontalidade e da verticalidade, que está presente inclusive no nosso logo. No O do logo ali a gente tem as duas vertentes, né? Sim. Que é o vertical e o horizontal. Ou seja, você citou também a questão do comando e controle, que é o que a gente ainda mais vê. Sim. Mas quando, a partir do momento que a gente começa a discutir essas questões da horizontalidade, ou seja, o foco no processo para atendimento do cliente, parece que assim abre o olho, né, das pessoas, porque no fundo, na empresa mais verticalizada, mais tradicional, o comando e o controle acaba sendo mais importante do que muitas vezes atender o cliente. Sim. E esquece o cliente, né? Eu tive uma conversa esses dias com uma pessoa aqui, onde foi difícil a gente definir quem era o cliente dessa pessoa, sabe? Agora, dentro dessa sua visão que você trouxe, né? Quando vocês tiveram essa experiência de trazer a horizontalidade para dentro da Alta ou das outras empresas por onde você já transitou e hoje transita, como é que é esse abrir de olhos e como é que é essa coisa assim, a gente consegue voltar? Ou seja, o paradigma muda. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse assunto. Você fala, consegue voltar assim, a verticalização dentro de uma empresa? Porque assim, a gente entende que a verticalidade ela é importante, é o que mantém, é o que segura a empresa, é o espinha dorsal. Eu acho que é importante falar, e eu vejo isso, inclusive numa das dinâmicas ou de conversas que eu tive, a verticalidade ela ainda existe, vai continuar existindo. Tem questões que a gente não vai abrir mão até para sustentar né, a operação. No caso da Alta, o vertical era para onde a gente estava querendo ir e a questão financeira. Exatamente.
isso era uma definição estratégica nossa dos sócios, que a gente não poderia abrir mão de um dia para a noite, obviamente, né? Com o entendimento que as coisas estão mudando lá na frente, o nosso propósito do porquê nós existimos e o que falta nós faremos ao mercado, a gente poderia estar sempre revisando, que é algo da inovação, né? Sim. A gente não precisa virar a chave 100%. Você pode, tem 10%, 20% dos recursos, da estrutura, dos investimentos financeiros de pessoas que vão começar a olhar essa iniciativa. Vamos validar? É uma hipótese que pode dar certo. Sim. Se deu, a gente segue e aí muda todo o pensamento. Mas até então, ela é vertical. No horizontal, essas questões de como a gente chega nesse ponto, né? Então, assim, nós temos esses objetivos. Vamos conversar, vamos dialogar, como a gente chega lá. Então, eu preciso vender. Você tem quais ferramentas de venda? E aí tem a questão aí, de novo, da inovação, que é o quê? O repertório. Né? Então, assim, eu tenho uma forma de vender. Como? Anunciando no jornal. O que mais? Só. Você fala, não, vamos tentar buscar mais. Né? E outras alternativas. E aí você faz isso como? Em diálogo, em grupo. Porque eu sempre levo essa premissa que a inteligência do grupo, ela é mais inteligente que o mais inteligente sozinho. Por quê? Porque você tem um repertório, você tem todas essas trocas. Então, o lado vertical, ele existe, ele só não pode predominar em todas essas frentes. O exagero. Entendeu? Né? Exato. E, inclusive, para que a gente tenha o entendimento que temos que continuar, porque vão vir novos colaboradores, vão vir novos clientes, e a gente tem que seguir com a base da liderança horizontal, sempre revisitando os conceitos. E eu também lembro, porque são várias lembranças dentro do nosso grupo do Master, que um dos alunos que estavam junto com nós, empresário, eu não lembro de qual segmento, não sei se foi da área de educação, alguém que estava refazendo, ele falou, você não sabe o tanto que é incrível refazer depois de 3, 4, 5 anos, porque você começa a ler e ter outra percepção daquilo que você aprendeu. E eu, vira e mexe, eu tô relendo, né, os materiais, o livro do Adrian, a metodologia, os PDFs que nós tínhamos de alguns cases, e aí parece que, eu não tinha entendido esse ponto assim, a gente vai amadurecendo, vai tendo outras experiências profissionais e vai fazendo mais sentido. Muito bom. Miguel, a gente tem que agradecer profundamente, estamos encerrando, e agradecer ao público aí também. E é o seguinte, o que teu coração do Miguel, a sua essência, fala para o mundo? O que você quer passar para o mundo como palavras finais? É uma responsabilidade muito grande, né? É pergunta de início. Eu sabia que ia ser difícil estar aqui nessa mesa por conta disso, né? Imagina. Nossos filósofos, né? Só falta... né? Olha, eu acho que nós temos que buscar a nossa felicidade, né, de forma leve. Eu acho que a gente está vivendo num mundo hoje muito conflitante. Vi um estudo que em 2030, né, a saúde mental ela vai afetar muito mais que qualquer outra doença, inclusive a do coração. Então, a gente tem que ser mais leve. Leve nas nossas atitudes, ser mais compreensível, né? Ter mais resiliência e empatia pelo próximo. Então, é algo que hoje eu tenho buscado, tanto no meu lado espiritual, né? Buscando a minha evolução, buscando a espiritualidade. Então, como também com ajudas, eu voltei a fazer terapia, que eu acho que para mim isso é fantástico, né? Da gente cada vez mais se conhecer. Eu já fiz em alguns outros momentos, então para mim é muito bacana isso. E está me trazendo mais ainda essa clareza da gente ser mais leve. Eu acho que isso é a palavra, né? A gente às vezes é muito duro com nós mesmos, com os outros, e eu acho que isso é algo que eu queria deixar aqui para que, se for para contribuir de alguma forma, para o pessoal refletir um pouco sobre isso, né? Nessa leveza, porque já tem muita coisa difícil por aí que a gente não pode ainda potencializar. Então, respira, vamos com calma e vamos ser felizes, que eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado, nossa gratidão. Obrigado. Eu fico muito feliz aí de estar aqui com vocês. Muito bom te ouvir. Obrigado. Esse foi o primeiro episódio do IMOcast. Foi uma satisfação muito grande ter tido aqui o Miguel como entrevistado, e a gente vai dar uma continuidade com outros convidados. Esse vai ser a nossa tônica. Obrigado.